são exatamente 20 horas e a gente vai começar então a palestra com vocês. E aos poucos o pessoal vai chegando. E hoje, como vocês podem ver, eu vou falar sobre os dramas de controle, né, que são atitudes ou comportamentos de criança, assim, que a gente apresentava até quando bebê já. A gente já traz um certo padrão. E aí, com o passar dos anos, a gente continua aplicando dramas na nossa vida e a gente não se dá por conta. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Então, eu sou Edi Kalsin, a minha profissão é terapeuta holística, que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor o que é ser terapeuta holística. Ainda tá baixo, Nelly? Deixa eu ver. Vou tentar falar mais alto, tá, Nelly? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho todo o volume. Vamos ver. Eu vou tentar aumentar minha voz, tá bom? E eu já, assim, eu sou uma pessoa que fez uma caminhada legal. É uma caminhada assim como qualquer ser humano, eu acho, que tem seus sonhos, suas conquistas, suas dificuldades, seus desafios, né? Então, eu casei, eu engravidei, tive minha filha, hoje ela está com 26 anos e já estou casada há 28 anos. Eu sou do signo de Aquário. Aquariano é um signo que geralmente é uma pessoa que busca acessar a humanidade de alguma forma, levar alguma forma para que o ser humano se conheça melhor. E também no calendário maia eu descobri que eu sou semente amarela. E semente amarela é alguém que semeia. E então eu procurei buscar o melhor para poder passar o melhor para as pessoas. Então, o que eu estou passando é o que eu utilizei para mim, o que funcionou para mim e utilizo com os meus clientes com muito sucesso. Então, é uma das coisas que eu vou fazer hoje, tá? Então, terapeuta holística significa a gente abordar o ser humano num todo. Então, quando eu faço uma massagem, eu abordo o corpo físico, né? Eu acesso o corpo físico dessa pessoa. No momento que eu faço um reiki, eu energizo essa pessoa. No momento que eu faço um aconselhamento, eu trabalho a área mental dessa pessoa. E agora também eu gosto muito de trabalhar a área emocional, que é trabalhando os medos, as raivas, as tristezas. Eu também estou há 2 anos na Unidarma, que é uma escola online de autoconhecimento. Ali eu evolui bastante, eu faço um programa praticamente semanal na Unidarma, na Rádio Unidarma, e a gente faz trabalhos de desenvolvimento pessoal. Então é muito bacana. Desde que eu estou na Unidarma, eu criei um blog, eu falo na rádio, eu tenho então cursos online. E é através dela que eu tive essa coragem e todo esse conhecimento que eu tenho hoje para poder estar falando para vocês aí, tá? E eu já trabalhei em hospital, eu trabalhei por 10 anos. Quando me chamaram, eu não aceitei trabalhar na enfermagem porque eu nunca pensei que eu pudesse fazer injeção ou algo assim. E eu comecei na limpeza. Depois de 3 meses na limpeza, eu me apaixonei pela profissão e acabei entrando na época eu fiz um auxiliar de enfermagem, e para quem tinha um medo em excesso em relação ao hospital, eu tive que até fazer parto de emergência. Então são coisas da vida, a gente foge, mas às vezes quando o caminho é o caminho, a gente não tem muito como fugir disso, né? Depois disso, eu trabalhei mais 11 anos no laboratório de análises clínicas. Eu fiz... Oi, Sérgio, seja bem-vindo. Eu já tô rolando a bola aqui, tá? E no hospital, quer dizer, no laboratório, então, eu trabalhei praticamente em tudo, mas eu gostava mesmo era de fazer coletas, porque eu gosto muito de estar em contato com as pessoas. E foi ali nas coletas que eu comecei a perceber o quanto as pessoas precisam ser ouvidas e o quanto elas precisam de uma palavra de apoio, né? Então ali que eu comecei a me interessar para poder ficar mais tempo com as pessoas, e aí que eu parti para essa profissão de terapia holística, né?
E eu tenho 3 grandes paixões, que eu amo cuidar de gente, extremamente gratificante para mim. Eu amo ouvir suas histórias, aliviar dores. Essas dores nem sempre são físicas, existem dores emocionais, existem dores psicológicas, né, que é a forma que a pessoa lida dentro dela, a nível de pensamentos. E amo a internet, eu sou apaixonada pela internet, vou dizer que ela acalma. Eu olhar para a tela de um computador, para mim é calmante, é extremamente gratificante. Gosto muito de buscar o conhecimento, o autoconhecimento também, interagir com as pessoas, e isso faz com que eu ame muito mais ainda a internet. Gosto muito também do internet marketing, que é essa propaganda que dá para fazer através de uma rede e fazer acontecer a coisa, né? E eu sempre me fazia uma pergunta: será que eu estou na minha missão de vida? E eu fiz um mapa astrológico, e é esse mapinha que aparece ali do ladinho. E ali eu fiquei surpresa porque eu nunca sabia assim por que eu gostava tanto de fazer todas as coisas. Eu não me importava se eu tinha que fazer uma massagem, uma psicoterapia, ou se eu teria que fazer um reiki. Tudo para mim era gratificante. E aí ali, segundo o mapinha, me apresentaram que os planetas estão distribuídos em forma de locomotiva no meu mapa profissional. E isso faz com que acesse várias áreas. E é por isso que eu tenho essa fascinação para várias coisas, várias áreas, né? Mas mesmo assim, ainda eu ficava me fazendo a pergunta: será que eu estou realmente na minha missão? Porque eu sentia isso em mim. Eu queria muito, era ser uma ferramenta essencial ou para Deus ou para a vida, não sei como se chama. E aí um dia, lendo o livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, quando chegou na 7ª lei, que é a 7ª lei, que é a lei do Dharma ou do propósito de vida, eu encontrei essa frase que diz assim: dessa forma trabalharemos com amor sem perceber o passar das horas. Então quem está na missão sentiria isso. E aí que eu entendi que eu não precisaria mais ficar buscando, que eu já sabia qual era a minha missão de vida. Então, por isso que eu não cansava de cuidar de gente, por isso fazer uma massagem, um reiki de 5 minutos passavam voando, buscar conhecimento e técnicas para melhorar o ser humano me fascinavam enormemente, né? Então, assim, a partir disso eu arregacei as mangas e fui em frente. E hoje, então, vamos agora partir para sobre a palestra, né? Como surgiu essa palestra? Eu, primeiramente, havia lido o livro A Profecia Celestina, de James Hetfield, e eu achei muito bom o conteúdo que eu encontrei ali. E eu havia escrito um artigo no meu antigo blog, que era um blog também de autoconhecimento, no Blogspot, e esse era o artigo mais lido e mais comentado na época. Depois eu entrei pro WordPress, então eu não tive mais esse Blogspot e aquele artigo simplesmente eu não consegui importar, não sei o que houve. Bom, e aí uma empresa havia me chamado para um chá beneficente e eu fiz a palestra que eu fiz na semana passada, eu havia feito naquele chá beneficente para aquela empresa. Eles me chamaram de novo para uma palestra. Aí eu pensei: nossa, mas eu não posso dar a mesma palestra para o mesmo grupo. E aí eu fiquei pensando, o que eu faço? Aí eu me lembrei desse conteúdo de Profecia Celestina que eu havia acessado e que havia sido tão importante na minha vida, e resolvi então montar uma palestra com esse conteúdo. E aí a pergunta lá em cima é: você já sentiu vergonha? Olha, enquanto eu lia o livro A Profecia Celestina, eu não sabia qual é o conteúdo que eu iria encontrar. Eu li o livro e, na medida que eu lia o livro, eu me identificava com dramas de controle que ele apresentava ali no conteúdo. E eu comecei a ficar com vergonha de mim mesma, porque eu nunca havia sido apresentada tão frente a frente a mim mesma.
a um lado que eu não me dava por conta que eu aplicava o que eu fazia, tá? Então existem 4 dramas de controle que são abordados nesse livro, né? O primeiro, o intimidador, o segundo é o interrogador, o terceiro, o coitadinho de mim, e o quarto é o distante calado. E é sobre esses que nós vamos falar agora. E assim, o que são então esses dramas de controle? Que eu já falei antes na abertura da palestra aqui, que são comportamentos e abordagens que trazemos desde a nossa primeira infância, né? E a gente aplicava esses controles, esses dramas de controle para conseguir o que queríamos, né? Às vezes era conseguir a atenção dos pais, ou conseguir coisas que a gente queria porque queria, batia o pé, ou conseguir simplesmente a energia. A gente acessava as pessoas dessa forma para conseguir a energia. E assim por diante, cada um tem o seu porquê, o porquê faz certo comportamento, porquê reage e age de uma certa forma. E aí o grande detalhe é que a grande maioria, sem perceber, assim como eu não percebia, nós continuamos aplicando sem nos dar por conta, né? Então a gente, que nem o meu caso, já estava com quase 50 anos e ainda aplicava dramas de controle que eu fazia lá quando criancinha, tá? E eu então trouxe algumas fotos de bebê e vamos ver aqui se vocês se identificam com alguma foto aqui, ó. Então assim, ó, o intimidador, o interrogador, o coitadinho de mim e o distante calado, né? Então eu aplicava o drama 1 e 3 na minha vida. E depois eu vou dizer mais um que eu aplicava, no decorrer da palestra vou dizer que eu identifiquei um terceiro que eu também fazia. Então eu comecei a me surpreender porque eu não estava aplicando somente um drama de controle. E eu não sei se alguém de vocês arrisca ali um número aí para dizer se tá, que nem o meu caso é 1 e 3, que é intimidador, e o coitadinho de mim. Eram dramas que eu aplicava e eu não estava me dando por conta. O intimidador eu acho que até é o mais comum. Número 4, distante calado, eu não li. É bem legal isso aí. Agora vocês vão começar a se identificar ainda mais. Eu vou começar a falar sobre eles. 2 e 3, a Tânia. Então, é o interrogador e o coitadinho de mim. Olha só, interrogador, a Tânia. Olha, Tânia, eu ainda não tive, assim, muito contato com interrogadores. Eu acho que são uma minoria, enquanto que o intimidador é uma grande maioria, né? Então, assim, o drama de controle intimidador, ele é o mais agressivo dos dramas de controle. Porque a pessoa que utiliza os dramas de controle, quer dizer, utiliza o drama de controle intimidador, ele geralmente é alguém que gosta de soltar uns gritos de vez em quando para que todo mundo fique com medo e fique quieto porque ele está falando mais alto. Gosta muito de fazer ameaças, joga coisas, né? Ele atinge aos outros, inclusive a nível emocional, através do medo, né? Ele vai acessando a pessoa, ele vai calando e vai conseguindo as coisas dele através do medo, porque ele impõe e a pessoa começa a aceitar, vai agir de acordo, porque ele intimida, né? Então é uma pessoa que precisa pouca coisa para ele estar explodindo também. Explode com muita facilidade. Às vezes até com coisas que não haveria necessidade de explodir, né? E chega aos extremos de agressão física, né? Para conseguir, né, as coisas, né? Só que o intimidador, ele não sabe, mas assim, dessa forma, ele esconde a fraqueza dele. Ele não sabe lidar com críticas, geralmente, e também desafios. Então, para ele não mostrar a fraqueza que ele tem dentro dele, ele se mostra forte dessa forma, mas na verdade de força mesmo não tem muita coisa. Então a gente explodir de vez em quando, isso eu acredito que faz parte do ser humano. Enfim, nós somos seres humanos e a gente tem limites, né?
às vezes até por acumular as coisas. Agora, o que não pode é explodir para tudo. E aí que entra esse drama intimidador, onde ele é mais marcado, né? Para quem explode com tudo, quer tomar sempre a frente e o controle de tudo, né? E então, assim, ele consegue o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele causa uma certa repulsa entre as pessoas, porque as pessoas começam a se afastar devido ao medo, né? Que foi, assim, o meu caso, e eu não me dava por conta. E eu acompanhei profissionais onde eu fui buscando o conhecimento em várias áreas. Então, pessoas que eu acompanhei, por exemplo, o Gasparetto, né? A Cristina Cairo, o Cris Almeida. E uma coisa que eu sempre gostei deles é que eles colocavam para nós, alunos, por exemplo, né, ou buscadores, as fraquezas deles também. Eles se colocavam, olha, eu tinha dificuldade nisso, nisso, nisso e eu melhorei. E isso é bom porque a gente sempre acha que aquele profissional que está falando lá, ele nasceu prontinho. E eu não nasci prontinha. Então eu quero me deixar assim, ó, bem à vontade comigo mesma para colocar para vocês qual foi esse meu processo e o quanto isso me melhorou. Porque quando eu me dei por conta que eu era um drama intimidador, foi o que mais me causou vergonha, porque eu estava vivendo intimidando as pessoas. Mas geralmente a gente tem essa coragem, são com as pessoas mais próximas da gente. Nem sempre é assim, mas a grande maioria ele é um intimidador dentro da família mesmo, né? Depois disso, então vem o drama de controle interrogador. O interrogador, ele também é um tipo agressivo, só que como é pela fala, ele pega mais a nível psicológico da pessoa. Então é ali que ele dá a mexida dele e ele costuma questionar a pessoa. Ele senta na frente da pessoa e começa a questionar, faz uma pergunta, depois a outra, e faz mais uma pergunta, e faz uma pergunta, até que ele encontra um ponto fraco do outro. E aí nesse momento ele começa a criticar, do tipo assim, mas por que tu não fez assim? Por que tu não fez assado? E a intenção geralmente é, vocês podem começar a perceber que a gente começa... Não entendi de outro... Bom, então tá bom, Tônia, não tem problema. Então, assim, a gente começa a sempre achar uma forma para se sentir mais forte. Enquanto que o intimidador grita, se mostra, se apresenta de uma forma mais brusca, o interrogador, ele faz essa abordagem. Ela também, como eu disse no começo agora, ela também é agressiva, só que a nível psicológico. Então, o objetivo dessa pessoa é colocar o outro para baixo, fazendo-o sentir culpado, né? Então, por exemplo, eu fiz uma coisa errada, vem um interrogador e eu já não quero contar isso para ninguém, mas ele tem uma forma de abordar, vai fazendo uma pergunta após a outra, e quando ele vê, ele chegou no meu ponto fraco, aquele ponto que eu queria esconder, ou segurar para mim, e aí ele começa a questionar, a criticar, para que eu me sinta mal, e ele começa a se sentir bem, porque o processo do ser humano talvez não é percebido claramente, mas muitos dos seres humanos, eles precisam botar alguém para baixo para que eles se sintam bem, né? Então o interrogador é interrogando, o intimidador é intimidando. Tá certo? Então esse tipo de pessoas, elas são muito evitadas, a gente já foge porque sabe que eles começam com uma pergunta depois a outra, e se a gente não tem um preparo bom para dizer para a pessoa, eu não estou a fim de responder as suas perguntas, a gente vai respondendo sabendo que vai ser acessado e ele vai acessar nosso ponto fraco, tá? Então eles geralmente também têm poucos amigos, né? O interrogador. Depois do interrogador vem o drama coitadinho de mim, né? Lembra que eu falei antes que eu também sou o número 3, que é o coitadinho de mim. Esse drama, ele é o mais passivo, ele é o mais quietinho, se comparado com o intimidador ou o interrogador. Só que tem uma coisa, ele vai, às vezes, ele aborda muito mais fortemente do que os outros dois. Porque
ele vai mexer lá no emocional, né? Porque pode ver, ele não usa a força física nem a psicológica, e sim a força emocional. Porque ele se faz vítima de tudo, ele é o coitadinho, tudo para ele foi pior. Se tu contar uma história para ele, ele vai dizer, não, mas tu não sabe o que aconteceu comigo. Comigo foi muito pior. Ele precisa se sentir muito, quer dizer, ele tem que mostrar para o outro que ele está muito mal. Porque ele precisa chamar a atenção dessa forma. Então ele convence também de que o que tem de ruim na vida só acontece com ele. E boa noite, Catiúcia, bem-vinda. Que bom que você chegou também. E ele convence que, deixa eu ver aqui, e o pior é que ele faz os outros se sentirem culpados. Sabe que quando ele consegue isso, aí é a glória para ele. Porque ainda a glória é maior quando ele consegue fazer com que os outros consigam perceber ele daquele ponto de vista que ele quer que os outros o vejam. Ou seja, se ele botou uma certa situação e alguém vai dizer, nossa, como você deve ter sofrido, que horror. Aí pronto, aí ele está se achando, aí ele conseguiu a energia que ele queria. Ele foi buscar essa energia de um jeito muito sutil, mas ele chega lá. E sabe aquela coisa assim, quando tem um grupo de amigos e alguém olha para trás assim e diz assim, ih, lá vem ele. Geralmente é um coitadinho de mim, porque ele raramente vai trazer uma notícia positiva. Ele vai cavar uma notícia bem cruel para se fazer de vítima ou contar uma tragédia, porque senão para ele a vida não tem graça. Quando eu praticava esse drama aqui direto, sabe? O coitadinho de mim, assim, nossa, era assim, eu tinha até uma faixa assim, ó, coitadinho de mim. E então, às vezes, quando eu saía de casa, eu ficava pensando o que eu teria de ruim para contar hoje. E era assim que eu vivia, até me dar por conta que isso ali, também não sou assim a Noeli, que bom Noeli, menos mal. Até que eu fui me dando por conta que isso não me levava a lugar nenhum. Eu não evoluía, eu não crescia porque eu tinha pena de mim, eu precisava que os outros tivessem pena de mim. Então, vamos em frente agora. Vamos para o quarto drama de controle. Isso, tá abrindo legal aí para vocês os slides? A Cristal chegou! Seja bem-vinda, Cristal! Eu já fui assim e mudei muito nesse sentido. É, a Cristal. A Dora está aí também, bem-vinda. Legal. Legal, obrigada, Cristal. Bom, vamos lá. Pro distante calado. Esse é o quarto drama de controle. O distante calado, ele faz um processo dele ficar na dele. Quando ele não tá legal, não tá concordando com alguma coisa, ele se retira, ele fica quieto. E aí a pessoa às vezes tem que chegar para ele e perguntar: o que tu tem? E aí é isso que ele queria. E aí ele ainda vai fazer um processo do seguinte sentido: ele vai ser misterioso e bem escasso nas respostas. Ele vai dizer vai chacoalhar a cabeça com sim, não, ou vai fazer aham. Não, ele não dá uma resposta clara, ele não se expõe. Por quê? Porque de certo modo, ele prolonga a presença do outro junto a ele, e isso faz com que ele consiga a energia do outro. Então pode ver como são abordagens, cada uma da sua forma, para conseguir o que quer, que na verdade é a energia do outro, é que ele ganha a atenção do outro, tá? Então é muito cansativo manter um diálogo com uma pessoa que é distante e calada, porque um diálogo praticamente ele é inexistente com uma pessoa assim, ele não se abre, ele é fechado e é bem complicado. Aqui eu botei uma observação em vermelho, porque assim, silenciar-se de vez em quando, isso é necessário, é diferente do que o distante e calado, que faz e aplica esse padrão na vida, no dia a dia, sempre.
né? Então nós temos que cuidar para não falhar achando que ficar quieto já é ser distante e calado. Não, de vez em quando nós temos um momento de introspecção que é muito importante, né? Então, qual é o objetivo do drama, né? Eu já estava falando o tempo todo que o objetivo principal é conseguir a energia do outro, né? Então, assim, o intimidador, ao enfraquecer e amedrontar o outro, ele consegue energia. Enquanto que o interrogador, ao encontrar uma falha ou um ponto fraco, ele consegue a energia do outro também. Já o coitadinho de mim é ao fazer o outro sentir pena dele ou fazer o outro sentir culpa, aí ele também, que eu falei antes, é a glória, aí ele se esbalda, né? E o silêncio, o distante calado, o silêncio e o distanciamento é uma forma então que ele utiliza para fazer com que o outro gaste o seu tempo com ele. E assim ele ganha energia do outro. Então é um processo bem que a gente não percebe que faz. Só que veja bem, como se formaram esses dramas? Os dramas de controle, eles geralmente vêm já da nossa origem, da família de origem, né? Então, como a gente convive mais com pai ou mãe, eu usei esses pontos de referência. Mas não precisa ser necessariamente pai ou mãe que podem ter apresentado esse drama, tá? Pode ter sido uma outra pessoa que cuidou da criança, ou um professor, pode ter se formado com outra pessoa. Mas geralmente é dentro do lar que o drama se forma. Então, olha só, o intimidador, ele geralmente ele cria um outro intimidador, ou ele cria um coitadinho de mim. Eu, por exemplo, eu considerava o meu pai como um padrão intimidador. Só que o que eu fazia? Eu enfrentava meu pai e eu não me deixava abater de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Eu intimidava de volta. E com isso, eu me tornei um intimidador. Mas, como eu falei há pouco, muitas vezes a gente aplica um drama em casa e aplica outro fora de casa. Então, eu aplicava o intimidador em casa. Mesmo quando eu casei depois, as pessoas que conviviam comigo sofriam muito. E eu não me dava por conta, porque eu tinha esse padrão intimidador. Aí a minha mãe, ela já era mais a vítima da situação, a vítima da casa. Então eu peguei o drama também da minha mãe, só que eu aplicava o coitadinho de mim fora de casa. Eu tinha esses dois dramas muito fortes e eu aplicava um em casa, controlando, e outro fora de casa. Tá bem? E vamos para o próximo. Cristal. Deixa eu ver o que a Cristal escreveu aqui. No meu caso, eu fui coitadinha até aprender que isso me fazia mal. Então eu comecei a mudar e cada vez que me pego sendo coitadinha, eu procuro mudar o comportamento. Porque hoje eu percebo quando assumo esse papel. Cristal, isso que é o que eu estou pensando em fazer nessa palestra, é fazer as pessoas perceberem esse drama em si e a partir de então fazer a mudança, né? Olha só, então, que nem o interrogador, eu já disse há pouco, ele forma o coitadinho de mim ou um outro intimidador. Agora, se de repente um pai ou uma mãe tem o padrão de interrogador, aí eles podem criar um distante calado. Por que um distante calado? Né? Já fica bem fácil de